Hoje a gente vai para a aula 3 do estilo gestante. Nessa aula a gente vai falar sobre acessórios, sobre underwear, quer dizer, calcinha, sutiã, as cintas e o homeware, as roupas que a gente vai ficar em casa, na maternidade, enfim, aquelas roupas super confortáveis para esse primeiro períodozinho pós-parto. Quais são as vantagens da gente investir em acessórios durante a gestação? Primeiro, a gente pode usar o que a gente já tem de acessório e o que a gente já tem de roupa e mudar aí os looks com os acessórios. A gente pode usar eles durante e depois da gestação, porque não importa o corpo que a gente tá, a gente vai estar podendo usar esses acessórios, eles vão servir em qualquer corpo. A gente pode inovar looks antigos, então pegar peças, usar elas de outras formas e daí aplicar truques de estilo, como a gente já viu algumas coisas, como alongar a silhueta e tudo mais. Então vamos ver os truques. Os lenços, eles são um truque enorme. Primeiro que eles modificam totalmente o look. Olha esse primeiro look aqui, de calça jeans e uma camisa branca. Ele assim, ele fica super básico, super clean, sem um algo a mais, mas quando a gente coloca esse lenço aqui, a gente traz informação de moda para o look, além de fazer esse V, que vai fazer essa ilusão de ótica de uma silhueta mais afinada. Aqui o lenço somente jogado, então ele vai fazer às vezes de uma terceira peça, que às vezes a gente não quer usar durante o verão, uma terceira peça, mesmo que seja um colete, a gente acha quente demais. Na gestação a gente tem mais calor do que o normal, então somente jogar um lenço assim no pescoço já vai fazer às vezes da terceira peça. Aqui um lenço mais alongado ainda e depois preso com o cinto. E esse cinto deve ficar não aqui na cintura, porque vai estar com um barrigão, mas ali logo abaixo do busto e antes que comece a barriga. Então vai marcar aquela partezinha mais fina da silhueta que a gente tem nesse momento de gestação e fazendo a linha V com esse lenço. E vocês podem ver que muda totalmente. Se ela usar esse vestido que ela tá aqui, sem o cinto e sem o lenço, é um look. Ela colocando esse lenço, colocando esse cinto, é um vestido completamente diferente, então ela pode variar mais o guarda-roupa dela. Aqui para a gente poder se esquentar um pouco mais, fazer essa linha V, então usar os lenços para criar esse diferencial no look e ainda trazer essa linha vertical no corpo que traz esse alongamento e esse afinamento da silhueta é uma dica, um truque super bacana durante a gestação. Quando a gente usa o lenço, a gente traz a atenção da gente para o rosto. Quando a gente olha para essa moça, a gente vai direto para o rosto, porque tem uma cor aqui, tem esse óculos aqui, aqui tem esse volume perto do pescoço. E golas contrastantes também fazem esse mesmo efeito, de puxar o olhar do espectador para o nosso rosto. E hoje está bastante em alta essas golas Van Dijk, que tem aquelas, até algumas com rendinha em volta, ou tem assim soltas. Então a gente pode tá fazendo golas Van Dijk separadas da peça e usando em diversas peças. Então você só coloca a gola sobre uma t-shirt, sobre um vestido, sobre um macacão. Então para fazer esse efeito de chamar o olhar do espectador para o rosto, então dividir a atenção entre rosto e barriga e a gente conseguir olhar a gestante como uma coisa só e não focar o olho só no barrigão. Os colares longos também alongam muito a silhueta porque eles trazem essa linha V no centro do corpo. Então pode ser mais finos, podem ser correntes mais grossas e mais contrastantes com a cor da roupa, podem ser delicados, podem ser, enfim, qual é o seu estilo, você vai colocar esse colar e ele vai trazer essa linha V para o centro do corpo e sempre que a gente traz uma linha V ou uma linha vertical no centro do corpo, a gente alonga e afina a silhueta. Os colares curtos, eles têm a função de puxar o olhar do espectador para o nosso rosto. Então, a gente vai puxar o foco do olhar para cá e a gente contrapõe com um olhar que geralmente vai para a barriga, porque é um ponto de peso bem grande aqui no nosso visual, um ponto de volume maior no visual. Então, quando a gente traz outros elementos, como o chapéu ou um colar mais encurtado, o foco vem para o nosso rosto e a gente divide a atenção com a barriga e somos vista como um todo. E a gente já viu
em outra aula esse look, então ela usou um vestido todo solto, então ela fica com um volume maior de corpo, mas para a gente não ficar olhando para esse volume todo e manter ela com esse conforto todo, ela usou 2 truquezinhos. Primeiro aqui, deixou o pulso de fora, que daí a gente vê que esse braço é magro, que esse braço é fino, e ela colocou um decote V, que traz essa linha vertical aqui para o centro, e com todo esse bordado, esse brilho que traz o olhar do espectador para o rosto. Então, sempre os decotes, como a gente viu no anterior, vou voltar mais uma vez, como a gente viu aqui, as golas e decotes também fazem, às vezes, das joias, dos colares, das bijus. Os brincos mais alongados, eles vão alongar o rosto também. Então, às vezes, na gestação, a gente fica com um rosto mais inchado, lábios maiores, o nariz maior, tudo fica mais inchadinho. Então, quando a gente coloca linhas mais verticais, mais alongadas, o olhar da gente faz com que a gente imagine um rosto, dá essa ilusão de ótica de um rosto mais alongado. As bolsas pequenas ou mais estruturadas, elas vão ficar melhor do que uma bolsa grande. Lembra da foto que eu coloquei para vocês, que tinha uma moça com uma bolsa bem grande aqui? Então, a gente olha um foco bem grande de volume aqui, a barriga e mais uma bolsa. Então, o olhar vai direto para cá. E se a gente usa bolsas mais estruturadinhas, que fazem um contraponto com nossa silhueta mais arredondada de gestação, a gente põe uma bolsa mais quadradinha e menorzinha, a gente desvia o foco de atenção entre rosto, barriga e bolsa e a gente acaba olhando para a gente como um todo e não cria um volume extra aqui nessa região da barriga. Sapatos. Os sapatos nude são assim sensacionais porque a gente olha essa perna até o final sem parar, achando que tudo isso, o cérebro pensa que tudo isso é perna. Se ela tivesse com um sapato preto que parasse aqui no tornozelo, a perna dela acabaria aqui, mas a gente continua essa perna até aqui na ponta e se for de bico fino, então a perna fica ainda mais longa. Então os sapatos nude são um excelente truque para a gente estar alongando essa perna e a gente ficar com a silhueta mais longilínea, distribuir esse peso que está nessa região abdominal. O bico fino também faz isso, porque o sapato para o cérebro é uma continuidade da perna. Então, quando a gente coloca um sapato de bico fino, essa perna fica mais alongada também. Não é bacana a gente estar usando amarrações no tornozelo por causa dos inchaços que normalmente a gente tem na gestação, umas mais, outras menos, mas no decorrer do dia os pés vão inchando e daí o pé vai ficar todo marcado assim com sapatos com tiras, com amarrações. Então o bacana são sapatilhas, saltos de no máximo 4 centímetros. Na gestação a gente tem uma predisposição maior para a gente estar tendo torções, porque para a hora do parto, a gente precisa deslocar os ossos ali do quadril. E o corpo, ele acaba acumulando mais líquido em todas as articulações para ter essa facilidade de deslocamento. Então, é muito mais fácil a gente derrubar um copo, a gente torcer o pé. Então, a gente está com um saltinho de 4 centímetros no máximo, é muito mais seguro e fica super elegante. É uma altura muito bacana para a gente estar usando numa situação mais social. Também ideias lindas que ficam com um ar mais despojado, um ar super confortável, são os tênis, os slip-ons, slippers, as alpargatas. Então, trazem um look mais descolado, um look confortável, sem deixar de lado a elegância. Então, vocês podem ver aqui quantos looks um pouco mais tradicional, um mais despojado, outros menos, mas todos eles com sapatos baixos, estilos tênis, sapatênis, slip-on, alpargata. Botas de salto baixo ou sem salto. Uma que eu não gosto muito, mas isso é gosto pessoal, são essas open boots, que ficam os dedinhos de fora, porque eu acho que a gente vai descendo, o olhar chega ali, a gente quebra e só fica o dedo para fora. Então, eu prefiro as botas fechadas, eu acho elas bem mais elegantes. Mas existem muitas botas assim, com um salto mais quadrado e um salto mais baixo. Então, isso traz mais estabilidade, é mais seguro para a gestante estar usando. Agora vamos entrar na underwear. Calcinha, sutiã.
Por que que eu devo comprar calcinha e sutiã durante a gestação? Se vai ficar tudo escondido por roupa, eu preciso comprar roupa que sirva para mim, eu preciso comprar berço, eu preciso comprar roupa para o bebê, eu vou investir em calcinha para mim? Sim, porque tudo muda de tamanho. Os seios mudam de tamanho, a sua barriga aumenta de tamanho. Então, se você usa uma calcinha que vai um pouco mais alta, então a barriga cresce, se a calcinha fica apertada, quando você usa um vestido, vai ficar uma entrada ali no quadril, isso vai acabar totalmente com a elegância desse look. O quadril alarga, todas as roupas quando você está vestindo uma calcinha, um sutiã, esse underwear do tamanho exato que você está agora, as roupas vão ter o caimento melhor, ela vai abraçar melhor, o seu sutiã vai abraçar melhor os seios, então você vai se sentir mais segura. E a roupa que você está vestindo cair melhor em você, você vai ter uma autoestima melhor, vai se relacionar melhor com as pessoas, não vai ficar preocupada que está marcando, que o sutiã está apertando. E você vai usar ele por bastante tempo, que você vai usar durante a gestação e no pós-parto. Aqui está bem claro, mas acho que vocês conseguem ver. Tem um sutiã branco aqui. É interessante quando vocês forem comprar esse sutiã, que ele tenha laterais aqui bem largas, não seja muito estreitinho, porque o volume do seio aumenta, o peso do seio aumenta, então ele precisa de sustentação para isso. Então, laterais mais largas. Se ele for de renda, que essa renda seja com elastano, que ela tenha elasticidade para realmente abraçar todo o volume do seio, te dar mais conforto e ter mais espaço para o seio poder aumentar esse tamanho. O fecho nas costas ter regulagem, e se ele não tiver regulagem suficiente, tem os extensores que você pode comprar para dar o volume das costas certinho e não ficar tendo as marcas do sutiã ficando apertado na lateral. Como o seio aumenta de tamanho, ele aumenta de peso. Então, as alças precisam ser mais largas, não alças tão fininhas. Senão, na roupa, você vai ficar com uma entrada aqui, porque o seio pesa e ele pesa na alça e acaba marcando aqui os ombros. Então, a roupa que você vestir não vai cair bem. É interessante você já comprar com aberturas para amamentação, porque daí você pode usar esse sutiã durante toda a gestação e depois durante toda a amamentação. Então, você vai usar aí pelo menos por 2 anos esse sutiã. E ter forro de algodão, justamente por conta da amamentação, para ter esse respiro nos seios. Aqui tem vários tipos, exemplificando para vocês, de sutiã de amamentação. Tem uns com ganchinho que você abre, tem esses que são transpassados, que você somente afasta um dos lados, tem esses que abrem totalmente como esse primeiro. Então, você deve escolher, provar, experimentar e ver qual que você se sente mais confortável. E é bom saber que existem vários tipos. Tem um também que não está aqui, que ele tem abertura na frente, ao invés da abertura ser atrás, tem a abertura na frente. Tem ele com bojo, quem gosta de bojo pode estar utilizando o bojo durante a amamentação, então tem essa opção. Tem esses que são mais estilo top, tem esses que são também estilo top, mas com essa rendinha aqui, então você pode usar peças mais decotadas, porque o seio fica mais avantajado e nem todas as mulheres se sentem confortáveis de ficar com esse colo à mostra. Então você pode colocar um decote V aqui por cima, que você vai estar com essa rendinha que dá um charme todo especial e você fica com a proteção de amamentação. E se vocês forem ver aqui, também tem esse mesmo fecho para estar abrindo. As calcinhas, elas precisam ter forro de algodão ou ser de microfibra, porque é um período durante a gestação que a mulher tem mais umidade, às vezes pode ter algum corrimento, precisa ficar atenta sempre esse tempo todo e não pode deixar essa região abafada. Então, ter um forro de algodão ou ser de microfibra é a melhor opção. Modelagem anatômica para poder abraçar todo esse corpo, esse quadril, essa barriga, ela ter uma cintura mais alta ou cintura mais alongada. Essa calcinha está bem baixa, é interessante que ela pegue o início da barriga aqui pelo menos. Algumas mulheres gostam que venha até aqui em cima, mas pelo menos esse início da barriga que tem essa lateral aqui um pouco mais larga. Sem elástico na região frontal, ela pode ter elástico na parte de trás, mas aqui na frente não, porque senão você vai acabar sentindo, cortando ali a barriga. E tem algumas que têm as costuras embutidas, então isso dá muito conforto, você não sente a costura nem por dentro nem por fora.
Então, a gente está vendo aqui, ó, ela tem a cintura um pouquinho mais elevada, pega o início da barriga, a lateral é sempre bom ela ser um pouco mais larguinha, porque a gente está com barriga, o quadril aumenta, o bumbum às vezes aumenta, então senão aqui a gente fica com uma entrada e colocar uma roupa com essa entrada aqui, ela vai cair com deselegância total. Então a gente precisa estar tendo essa calcinha adequada para que essa silhueta toda fique visível, mas de forma bem harmoniosa, bem bonita. Aí tem essas que são mais largas ou as que vão até lá em cima. Tem algumas mães que sentem mais segurança com essas calcinhas mais elevadas. Então aí vai de gosto, vai de conforto que cada uma tem. Tem essas que vão super lá em cima, tem essas que chegam, que seguram a barriga toda, quando tem mães que tem gestação que a barriga é muito maior do que as outras. Então, às vezes, esse tipo de calcinha dá uma sustentação maior para a barriga e a gente sente menos peso. Então, funciona, às vezes, algumas mães se sentem confortáveis com esse tipo de calcinha que vem até aqui em cima, abaixo do busto. E essas que têm perninha, porque como eu disse, a gente engorda, a gente incha e às vezes as pernas, quem já tem a perna mais roliça, a perna pode ficar aqui encostando uma na outra e machucando. Então, já que você vai colocar uma calcinha mais alta, já coloca com as perninhas e daí você evita esse atrito entre as coxas. Sustentação para a barriga. Para algumas pessoas, essa calcinha é o suficiente, esse tipo de calcinha que abraça toda a barriga. Para outras mães, a barriga fica tão grande que às vezes precisa de uma sustentação extra. Às vezes a gente vê a mulher segurando a barriga porque realmente pesa. Eu tive 3 gestações, na última foi a que eu mais senti peso. E isso aqui trazia muito alívio. E a gente encontra vários modelos, esses que abraçam por cima, então isso aqui puxa por aqui também, e traz bastante sustentação, tem esses que só por baixo, tem tecidos mais confortáveis, então aí vai de experimentar e ver quais que funcionam melhor para você, mas é importante saber que isso existe e que você tem essa possibilidade de conforto que traz maior segurança e mais alívio para você. As calcinhas pós-parto. São essas calcinhas mais altas, que é realmente para segurar mais a barriga e essa barriga voltar mais rápido no lugar. Eu tive 3 gestações, eu já testei com e sem calcinhas pós-parto e as cintas pós-parto, e faz muita diferença, a barriga volta muito mais rápido, pelo menos no meu caso, na minha experiência, deixando mais ajustada a barriga, ela volta muito mais rápido. E tem vários tipos, tem essas com cintura média para alta, tem essas super altas, tem essa que você vai ajustando conforme a barriga vai voltando ao normal, você vai apertando cada vez mais. As cintas que você coloca sobre a calcinha, então tem cintas que vão até lá em cima, tem cintas que vão somente até a cintura, tem cintas sem fechos, são mais confortáveis, mas elas têm menos compressão, daí é bom, como eu disse, saber as formas que existem, os estilos que existem e se adequar mais ao seu corpo, à sua necessidade, às suas sensações. E tem essas cintas pós-parto que são inteiras, com perna ou sem perna, mas aí você não precisa estar fazendo uso do sutiã, já está tudo em uma peça só. Tem com zíper, tem com os ganchinhos e elas são aqui com essa abertura para amamentação. Homeware. Por quê? Usar na maternidade, quando a gente está lá na maternidade, então a gente precisa de roupas confortáveis, a gente vai receber muitas visitas, tanto na maternidade quanto em casa, e é um momento que você está com o corpo com uma barriga, mas sem ter o bebê lá dentro, então às vezes a autoestima vai lá embaixo, porque o corpo está todo de ponta cabeça. Então a gente se tratar, se cuidar, se vestir de uma forma que a gente se sinta confortável, que a gente se sinta bonita, eleva a nossa autoestima. Os dias são mega corridos, então se você tiver uma roupa que você possa tirar um cochilo, possa atender uma visita, e isso deixa a coisa muito prática, porque às vezes o bebê dorme durante o dia, você tira um cochilinho que você consegue porque passou a noite em claro, de repente chega a visita e você não quer receber essa visita mal vestida, e tem peças que você consegue dormir e passar o dia com essa roupa, tirar os cochilos de dia, você está sempre confortável e sempre pronta para dormir se surgir a oportunidade, porque você vai ver que você vai querer aproveitar qualquer oportunidade para tirar um cochilinho. Então, a gente tem as camisolas, então é importante ter sempre a sobreposição, os kimonos,
o penhoar para a gente estar colocando por cima, para a gente ficar sempre composta, sempre disponível para se receber uma visita, a gente está bem vestido. E na maternidade também, quando a gente recebe visita, vão ser tiradas muitas fotos na maternidade, então você tem que estar bonita, você tem que se sentir bonita. Essas aqui, elas funcionam praticamente como uma roupa, tá vendo? É um pijama de 2 peças com sobreposição, mas olha o charme dessas rendas e tudo mais, você consegue ir na padaria e voltar com essa peça que tá super bem vestida. Prestar atenção nas camisolas e nos pijamas, se tem botão ou se tem abertura, aqui tem botão, então porque você vai precisar estar sempre com a disponibilidade para estar amamentando. Os pijamas abertos, para você poder amamentar, ou com transpasse, que daí você pode amamentar, com sobreposição para você receber uma visita e estar bem vestida, ou mesmo essa moda mais fitness, mais homeware, mais comfy, que daí você realmente pode sair de casa e ficar em casa, que você vai estar sempre bem vestida, sempre confortável e sempre com a possibilidade da amamentação. Esse conjunto aqui lembra muito, deixa eu voltar, esse pijama aqui, ó, esse com renda e esse outro aqui sem as rendas, mas é a mesma proposta. Você está sempre bem arrumada, confortável, durante a gestação e no pós-parto você pode estar usando essas mesmas peças. Então são peças muito bacanas de estar se investindo. E a gente tem esse cobre amamentação, para quem vai amamentar e não se sente confortável para estar amamentando em público, existem esses cobre amamentação que você leva dentro da malinha do bebê. Esse parece um aventalzinho, você coloca sobre o bebê, e esse é como se fosse uma cortininha mesmo. Algumas mães acabam usando dessa forma, com uma regata, com alguma coisa, você pode usar dessa forma e depois só vira ele assim para você poder estar amamentando. É muito prático, principalmente numa viagem, na sala de espera do consultório, enfim, são peças bem bacanas de se saber que existem, a gente precisa saber tudo que existe para a gente adaptar a nossa rotina, tudo que é melhor. Nada disso que eu falei é obrigatório, eu preciso comprar isso, isso, isso. Não. Cada pessoa precisa analisar a sua rotina, ver os lugares que vai frequentar, ver as coisas que se adaptam a ela, o que é bacana, o que não é, e daí montar o seu guarda-roupa, o seu estilo, tudo que a pessoa vai precisar para esse período. E a nossa próxima aula vai ser o seguinte, a gente vai ver tudo que normalmente a gente tem dentro de um guarda-roupa, o que a gente pode aproveitar desse guarda-roupa antigo que muitas vezes a gente aposenta durante a gestação achando que não serve mais, não cabe mais, mas existem formas diferentes da gente estar usando essas peças para a gente aproveitar e não precisar comprar tanta roupa para esse período curto de tempo. Se a gente compra um guarda-roupa inteiro de gestante, usa por 5 ou 6 meses e descarta de novo. Então, a gente precisa aproveitar o que a gente tem e comprar coisas que a gente use antes e depois da amamentação. Então, essa aula fica por aqui e a gente se vê na próxima e última aula, que é a próxima.